uma palavra de Deus para os nossos corações. Que o nome do Senhor seja exaltado para sempre. Em 2 Reis 4 e o versículo 2. Eliseu lhe disse: o que hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. O milagre depende do que se tem. Quando aqui estamos falando de uma viúva, e essa viúva que estava em aperto, que estava em apuro, que estava passando por dificuldade, ela procurou o profeta Eliseu. E o profeta perguntou para aquela mulher: o que tens em casa? E aquela mulher lhe disse que ela não tinha nada em casa. Ela tinha apenas uma botija de azeite. Aquela mulher estava sendo ameaçada por um credor. O seu marido era da escola do profeta e seu marido havia morrido e deixado uma dívida. E aquela mulher e os criadores queriam levar os seus filhos como escravos para pagar aquela dívida. Mas aquela mulher desesperada, aquela mulher foi em busca de ajuda ao encontro do profeta de Deus. E o profeta perguntou: o que tens em casa? Uma mulher viúva que enfrentava sérios problemas. O seu marido era da escola do profeta, morreu. E aquela mulher tão desesperada. Mas a resposta dela para o profeta foi um pouco desanimadora. Aquela mulher estava tão desanimada. Ela disse para o profeta: não tenho nada em casa senão uma botija de azeite. Quem sabe aquela mulher com tanto desespero, aquela mulher cheia de tantas dúvidas, já tinha perdido o seu marido, estava prestes a perder os seus filhos para ser escravo. Mas aquela mulher poderia dizer para o profeta: profeta, eu só tenho uma dívida para pagar. Os meus filhos podem ser levados como escravo, é a única coisa que me resta. Aquela mulher estava tão desesperada, ela poderia ter falado tanta coisa para o profeta. Mas ela disse para o profeta: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E Deus, através do profeta, realiza um grande milagre na vida daquela família. O Deus que eu e você servimos é o Deus da providência. Eu não sei o que está acontecendo com você na sua casa, eu não sei o que está acontecendo, mas o Deus que eu sirvo, Ele conhece você, Ele conhece o que você precisa, o que você necessita. E aquela mulher, ela não tinha nada senão uma botija de azeite. Deus é o Deus de milagre ainda, Ele opera milagre em nosso meio ainda. E aí o profeta diz para aquela mulher: vai para a tua casa, pegue muitos vasos emprestado. E aquela mulher foi para casa juntamente com seus filhos. Aquela mulher pegou muitos vasos emprestados. Aquela mulher pegou muitos. O que ela pôde de pegar de vaso emprestado, que eu admiro nesse texto, é o tamanho da fé daquela mulher. Ela não questionou para o profeta, ela não questionou nada, ela foi e pegou os vasos emprestados. A fé dela foi tão grande. Aquela mulher
Pegou aqueles vasos emprestados, como o profeta havia dito, ela entrou no quarto com seus filhos. E ali aquela mulher começou a derramar azeite naqueles vasos. E o que eu acho interessante é que o profeta não diz para aquela mulher a quantia de vaso, ele não diz para aquela mulher a quantia de azeite, ele não diz nada, ele só diz pega muitos vasos emprestados. E aquela mulher pegou os vasos e começou a derramar daquele botija de azeite, ela começou a derramar dentro daqueles vasos. E aqueles vasos, na medida que ela derramava o azeite, aqueles vasos eram cheios. E aqueles vasos foram todos cheios. E de repente ela perguntou para os seus filhos, acabaram os vasos? E os filhos disseram, sim mãe, acabaram os vasos. E o azeite cessou. Não havia limite para o tanto de vaso. Não havia limite para o tanto de azeite. Enquanto tinha vaso, o azeite estava sendo derramado. A minha fé, o meu milagre, o seu milagre, a sua fé, não depende. O que depende é o tamanho da sua fé, o tamanho da sua determinação. O milagre de Deus está disposto para mim e para você. Não existe tamanho. Não existe limitação para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não há limite para Deus operar milagre na sua vida. É só você crer. É só se você se colocar diante de Deus e deixar Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Aquela mulher, quando o profeta perguntou, ela disse, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. E hoje eu quero te perguntar, o que é que você tem? O que é que você tem para que Deus possa multiplicar na sua vida, para que Deus possa fazer um milagre na sua vida? Aquela mulher, ela não tinha nada aparentemente a não ser uma botija de azeite. Mas eu quero perguntar para você o que é que você tem, que Deus possa multiplicar, que Deus possa fazer um milagre na sua vida, quem sabe através de você, operar milagre na vida daqueles que estão à sua volta. O que é que você tem? Às vezes você pode parar e dizer para mim, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de fé. Use o pouquinho de fé que você tem e Deus multiplicará. Às vezes você pode dizer o que eu tenho é um pouco de vontade de cantar na unção do Espírito, pregar na unção. O que eu tenho é vontade de fazer algo para Deus. Então eu quero dizer para você, use o pouco que você tem. Às vezes você pode dizer para mim, eu não tenho nada. Às vezes, aparentemente, você não tem nada. Mas deixa Deus usar o pouco que você tem. Aparentemente, você não tem nada. Mas o Deus que eu e você servimos, Ele multiplica o pouco que nós temos. Deus faz um milagre na nossa vida através daquilo que eu e você tem. Se eu e você temos fé, se eu e você temos vontade, se eu e você temos determinação, se eu e você temos desejo de fazer algo para Deus, é só nós se posicionar e dizer, Senhor, estou aqui. Quem sabe você pode dizer para mim, o que eu tenho é uma enfermidade. O que eu tenho é grandes problemas financeiros. O que eu tenho é grandes dificuldades que eu tenho na minha vida. Mas eu quero dizer para você que o Deus do milagre, Ele usará de misericórdia para com sua vida. Se coloque na posição e deixa Deus usar você com o pouco que você tem. Os problemas da sua vida não é nada diante daquilo que Deus vai fazer e pode fazer na sua vida. Mas o que é que você tem? Aquela mulher enfrentava grandes problemas. O Criador queria levar os seus filhos como escravo. E ela tinha somente uma botija de azeite. Deus opera um milagre
A quantia não faz diferença. Aquilo que você tem, o Senhor multiplicará. Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, o que é que Moisés tinha? Diante de um mar tão grande, o povo de Israel querendo passar, o povo do Egito querendo acabar com a vida do povo de Israel. O exército estava ali para determinar, para acabar com todo o povo de Israel. E o que Moisés tinha? Moisés tinha uma vara. E o Senhor disse para ele: toca a vara nas águas. E as águas se abriram, e o povo de Israel passaram pelo meio do mar em seco. Sansão, o que é que Sansão tinha? Diante um monte, um exército de homens filisteus. Ele tinha uma queixada de jumento. E com aquela queixada de jumento ele feriu 1000 homens. O que é que você tem? Aqui eu posso te dizer vários. Como Davi. O que Davi tinha diante do gigante Golias? Um homem que estava armado, um homem que estava cheio de proteção, um homem que estava preparado para a guerra. Davi não tinha preparação nenhuma para enfrentar aquele gigante aparentemente. Mas o que é que Davi tinha? Davi tinha uma funda e 5 pedras, e ele prevaleceu contra o filisteu. Esse é o Deus que usa o pouco que nós temos e faz um grande milagre. O Deus que eu e você servimos, Ele é o Deus do milagre. Quando Jesus estava com uma grande multidão, e Jesus disse para os discípulos: dai de comer a este povo. E os discípulos disseram: Senhor, não temos nada para dar para este povo. Aparentemente eles não tinham nada, mas eles lembraram que eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. O que era? Diante de quase 5.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão. Mas para o Deus que eu e você servimos, é muito mais do que você imaginamos. Aparentemente, para os discípulos não era nada. Mas Jesus multiplicou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e deram de comer aquela grande multidão, quase 5.000 pessoas, e ainda sobrou. Esse é o Deus que eu e você servimos, que Ele multiplica aquilo que eu e você tem. E eu quero te perguntar, pare e pense, o que é que você tem? O que é que você tem que Deus possa fazer na sua vida? Às vezes você tem vontade de fazer algo para Deus, mas você olha para você e você não tem nada. Aparentemente você não tem nada para oferecer, você não tem nada para fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa. Olhe para você, faça uma reflexão e olhe o que é que você tem. Com certeza você tem algo. Com certeza você tem algo de Deus na sua vida. Com certeza a unção de Deus está sobre você. Deixa Deus usar aquilo que você tem. Cante na unção. Pregue na unção. Se você só sabe orar, então ore, interceda a Deus pelas almas, por aqueles que estão perdidos. O que é que você tem? Deixa Deus te usar. Quem sabe aparentemente você não tem nada. Mas o Deus que eu e você servimos, Ele está disposto a fazer um milagre na sua vida. Se nós formos olhar para a ciência,
A ciência nunca conseguiu desvendar o mistério de Deus. A multiplicação do azeite, a multiplicação dos pães e dos peixes. Não existe ciência, não existe ninguém que vai desvendar o mistério de Deus. Então não se preocupe, porque Deus é Deus de mistério, Ele fará um milagre na tua vida. Ele te levantará se você está no pó. Se você não tem mais força, se você não tem mais ânimo, mais coragem. Mas eu quero te convidar nesta hora para você se levantar do pó e deixar Deus usar o pouquinho que você tem. Eu não sei o que é que você tem, mas você tem algo. E Deus usará o pouco que você tem e você fará grandes coisas para o Senhor. O que é que você tem? Aquela mulher, aparentemente, ela estava preocupada em salvar os seus filhos, em pagar aquela dívida e que seus filhos não fossem levados como escravos. Mas o Deus que eu e você servimos, Ele vai muito além daquilo que pensamos e do que imaginamos, do que necessitamos. Aquela mulher estava preocupada de pagar a dívida, mas Deus proveu muito mais. Deus foi muito mais além do que aquela mulher estava pedindo. Aquela mulher queria somente pagar as dívidas. Ela não estava preocupada como que ela ia se vestir, como ela ia comer, como ela ia viver com os seus filhos. Pois ela não tinha mais o seu esposo. Mas o Senhor, o Deus que eu e você servimos, Ele foi muito mais além. Eu quero te dizer que o Deus que eu e você servimos, Ele não só se preocupa com o seu presente, mas Ele se preocupa com o teu futuro. E o teu futuro está nas mãos do Senhor. E o Senhor está trabalhando pelo teu futuro como Ele tem trabalhado pelo futuro daquela mulher. Quando os vasos estavam todos cheios, aquela mulher foi até o profeta e contou para o profeta que os vasos estavam cheios. E ele diz, vai para a tua casa, pegue aquele azeite, vende, paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivem do resto. Esse é o Deus que eu e você servimos. Se você está preocupado com o que vai acontecer amanhã na sua vida, na sua casa, na sua família, mas eu quero dizer que o Deus que eu sirvo e que você serve é o Deus de milagre. Ele trabalha no mínimos detalhes. E Ele está preocupado, sim, com você. Ele tem trabalhado ao seu favor. E Ele tem preparado algo para o teu futuro. Não se preocupe, porque você não vai perecer. Quando o salmista diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão, pois o Senhor não vai deixar faltar pão na tua mesa. Ele não vai deixar faltar o que você comer, o que você vestir, o que você calçar. Porque o Deus que eu e você servimos é o Deus do milagre. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se entregue totalmente, deixa Ele fazer um milagre na sua vida. O que é que você tem? Pergunte para você mesmo, olha para dentro de você e veja o que é que você tem que Deus possa te usar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. O que é que você tem? Cante na unção, pregue na unção, creia no seu milagre, creia na sua vitória.
Se é uma enfermidade que está te atingindo, que está te afligindo, o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus de milagre ainda, Ele cura ainda. Que você receba a sua cura, que você receba o seu milagre, que você receba mais unção, que você receba mais graça, que você receba mais de Deus na tua vida. Mas use o pouco que você tem. Às vezes você olhando para você, aparentemente você não tem nada. Mas olhe, aquela mulher disse para o profeta: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Às vezes aquilo que você tem, você não dá nem importância. Mas é naquilo que você não dá importância que Deus vai fazer um milagre na sua vida. É naquilo que você às vezes nem viu ainda na sua vida, é que Deus vai fazer um milagre. O Deus que eu e você servimos, Ele continua o mesmo e será eternamente. Só creia no milagre. Receba, no nome de Jesus, o seu milagre. Amém.